Podcast. Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar mais um Security Cast, seu webcast, podcast sobre segurança da informação, tecnologia. Bom, antes de começar aqui, meu nome é Alcione Júnior, sejam todos bem-vindos aí que não me conhecem ainda. Eu sou especialista em segurança da informação e vamos trocar ideia hoje um pouquinho aí sobre alguns assuntos de tecnologia, informações, notícias, tá? Então, vou chamar primeiramente aí meu amigo Gilberto Sudré. Gilberto, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos assistindo aqui ao vivo e vai nos ouvir nos podcasts aí. Meu nome é Gilberto Sudré, sou especialista em segurança da informação, perito em computação forense, sou professor universitário também, né? E aí dou as boas-vindas para todos aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Privacy by Design, Security by Default. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Boa, boa. Vou chamar agora nosso amigo aí, Paulo Lamelas. Fala, galera. Boa noite. Bom estar aqui com você, Alcione, Gilberto Sodré e todos que nos acompanham aí ao vivo. Hoje o assunto é bem interessante. Bem interessante o nosso assunto hoje. Privacy by Design, Security by Default. Isso aí, mano. Boa. Boa, boa. Bom, nosso amigo Martinelli não vai estar aí ao vivo com a gente hoje, né? Ele está com um probleminha, então não vamos poder contar com ele. Mas, enfim, nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar de Privacy by Design, Security by Default. Muitos já falaram aqui, nossos amigos já comentaram, já deram a breve introdução. Mas, antes disso, né, nós vamos para o nosso bloco aí, nosso primeiro bloco, nosso resumão da quinzena da área de segurança. E vou puxar aqui, então, a primeira notícia, né? Não sei se todos já viram essa notícia aqui, mas o FBI apreendeu o Genesis Market. Não sei se todos conhecem. O Genesis Market é um notório mercado de hackers para logins roubados. Então, para começar, as agências de aplicação de lei, né, dos Estados Unidos internacionais aprenderam, né, e esse notório hacker, né, notório mercado hacker, nada mais é que era um marketplace mesmo, né, que o pessoal tinha ali alguns convites, né, eram pessoas selecionadas, não era qualquer um que você chegava lá e entrava, tá? Que fazia venda ali de logins, cookies, né, credenciais e por aí vai. Bom, essa operação foi chamada de Operação Cookie Monster, né? Cookie Monster Operation, e que rolou nessa quarta-feira, agora, dia 6 de abril, né? Na semana passada. Os domínios do Genesis foram apreendidos pelo FBI, né? De acordo com o mandato de apreensão emitido pelo Tribunal realmente Distrital dos Estados Unidos. E também eles capturaram cerca de 120 pessoas, tá? 120 foram presas e mais de 200 de buscas realizadas globalmente. Eles vendiam, então, esses cookies e sessões de login já prontos, então você precisava de capturar alguma senha e já entregava, né, características do browser. Eu vou pegar aqui descrito certinho, mas eles pegavam a característica do browser, bots, que incluíam o IP, cookie de sessão, plugins e detalhes do sistema operacional, né, que permitia, então, que os invasores se passassem pelos navegadores das vítimas e conseguiam acessar, né, serviços bancários, assinatura online, como Amazon, Netflix, sem precisar efetivamente da senha dessas vítimas, tá? Nem token de duplo fator de autenticação. Então, conseguiram fazer uma grande apreensão aí, posso dizer, mundial, e foi realmente uma grande operação, né, meu amigo? Realmente, o marketplace, né, como a gente já viu vários anúncios, inclusive, né, de contratação dessa galera, de contratação de pessoas desenvolvedoras, etc., a gente vê que realmente o cybercrime está crescendo cada vez mais, não só a área de segurança, né, para os hackers éticos, mas também para a galera do cybercrime aí, está crescendo cada vez mais. Mas essa notícia que eu queria passar e abrir para os comentários dos amigos aí. Realmente, mas assim, já aprenderam, né? E já parece que já tem um outro site que já está aparecendo no mercado aí com o mesmo conteúdo, né? Então, ou seja, é mais ou menos como aquela mitologia da Hidra, né? Que você corta a cabeça e aparecem mais duas, né? Assim, é mais ou menos nessa linha, né? Eu ia falar diferente, né? Normalmente alguém entrega o boi de piranha, né? Entrega um para morrer para poder nascer o outro mais forte.
Então, normalmente, Pode assim, ser o cara, também. é igual a operação policial, apreendeu 1 milhão de toneladas de droga. Pô, passaram 3 milhões em outro lugar e ninguém viu. Entendeu? Então, assim, é complexa a parada, porque os caras chegaram através de denúncia, né? Porque vazamento de convite, né? Então, assim, alguém boi de piranha, né, mano? Entrega logo esse site aí que vai nascer outro. Assim, mas é bem interessante, né? A dinâmica é bem curiosa. Dinâmica, isso. E vai no sistema da Hydra, né? Mas não tem muito para onde fugir, não. É a famosa briga de gato e rato, né? Vai Isso, sempre ser assim. A galera buscando e alguém aparecendo e volta. E por aí vai. Não tem muito para onde fugir, não. Aprende 5, já aparece um grupo com 10 ali daqui a pouco e contando com a galera aí para apoiar, para buscar essa galera. Não tem jeito. Bom, beleza. Bom, pessoal, vamos para a próxima notícia então aqui. Essa aqui eu acho que quem mandou foi meu amigo Sudré. Empresas com seguro cibernético são mais atraentes para hackers. Bom, antes de continuar falando, né, e passar a palavra aí, todos os links das nossas notícias estão aqui realmente na descrição do vídeo, né, do YouTube ou das outras ferramentas aí que vocês estão seguindo, né? A gente sabe que está sendo transmitido ao vivo, né, para o Telegram, LinkedIn, Facebook, né, YouTube e todas as nossas redes e no Twitter também. Então, quem tiver interesse está na descrição do nosso vídeo aqui do YouTube e nos demais podcasts para a galera que vai ver depois, tá? Tá bom, Sudré, vai lá, comenta aí um pouco sobre essa notícia. Bom, a notícia me achei bastante curiosa, porque quando você faz um seguro cibernético, basicamente você está querendo se proteger, né, pelo menos dos danos que acontecem. Acontece que uma pesquisa da Barracuda Networks, revelada agora recentemente, ele disse que as empresas, né, segundo eles, as empresas que contrataram seguro cibernético, né, foram vítimas mais atraentes para os hackers do que aquelas que não contrataram. Ou seja, segundo a pesquisa, 77% das organizações que contrataram seguro cibernético foram atingidas por um ataque de ransomware, bem sucedido no ano passado, contra 65% daquelas que não tinham seguro, né, e também foram assim, atacadas em menor quantidade, em menor proporção. Então, ou seja, curioso essa situação. Acho que quem está preocupado com isso são as empresas de seguro cibernético também, né? Porque a fazer seguro cibernético você se torna mais vidraça do que outras que não têm esse contrato. Então, essa contratação. Achei bem curiosa essa notícia aí também. E dá para pensar, né, exatamente como é que é o processo de... Será que é interessante contratar? Mas aí você divide o risco, mas aí você vira vidraça? Como é que fazer a avaliação disso? Então, Sodré, eu acho o seguinte, né? Porque o cara, quando tem seguro, é certeza que vai ser pago, entendeu? Por quê? Não. É o seguinte, tem uma lógica nisso. Por quê? Porque é o seguinte, a empresa que vai te fazer o seguro, ela faz toda uma verificação da sua segurança. E ela só topa o seguro quando ela tem certeza que você cumpre determinadas... Tem um mínimo de padrão de segurança lá, o padrão que ela estipulou. Na hora que acontece o ataque, o ransomware, né, e que você vai negociar, quem vai negociar de frente é a seguradora, e a tendência é que ela pague, entendeu? Então, assim, o cara tem certeza que ele vai receber o prêmio. Já se o cara pegar uma empresa que não tem seguro, é capaz dele não receber. Entendeu? Pode ser que, também em relação a isso, as seguradoras vão apertar ainda mais elevar a barra, né, de aprovação. Isso vai ser uma escalada de subida de preço do seguro, que já não era barato, e ainda vai apertar as cláusulas, né? E aí vai ser igual o seguro de carro. Pô, era você que estava no volante, mas tu falou que só tu que dirige o carro, então não vou pagar. Entendeu? Exatamente, né? Exatamente. É por aí. É interessante a matéria. Boa. Realmente, né, tentador aí entender. E, sendo bem sincero, eu não entendi muito ainda o porquê não, tá? Por que se torna vidraça? Porque o pessoal aceitou o risco, né? Eu aceito o risco aqui, então... Eu aceitei não, né? Na verdade, eu transferi o risco, então significa que tem um risco maior ali dentro, né? Tem mais chance. Mas a lógica do Lamelas é interessante, de pagar, né? Porque o seguro é primeiro para o seguinte: você vai ter uma turma para te apoiar no restabelecimento do teu serviço, e outra, você tem quem fazer cash, entendeu? O cara vai
ter cash para pagar isso aí. Porque eu paguei R$1 milhão, vamos supor, no seguro cibernético, porque eu estou assegurando ali 10 milhões de patrimônio. Então, se o cara chegar lá e me pedir uma recompensa de 4 milhões, está valendo. O cara vai pagar, eu paguei R$1 milhão para a seguradora. A seguradora provavelmente deve ter um mercado de resseguro, entendeu? Sim. E aí, que vendeu o seguro é invadido e os atacantes sabem quem tem seguro e quem não tem. Então, o Sandro aí colocando muito bem, né? Usuário de notebooks da Apple aí, inclusive, né? Um grande fanboy da Apple. E quando a empresa vende seguro é invadida, aí piora, né? Quando a seguro ainda vende, aí que fica legal pra caramba, né? Mas ela tem seguro, né, Sandro? Aí, porra, o cara... É dela mesmo? Não, ela tem... Eles trabalham com resseguro, cara. Entendi. O crash de 2008, a quebra de 2008 foi isso. No subprime, nos Estados Unidos, foi isso. Foi quebrando uma seguradora atrás da outra e, meu amigo, aí segura na mão de Deus e vai. Bola de neve o negócio. Bola de neve. Exatamente. E é por isso que, voltando aí, a gente está fugindo um pouco da cibersegurança, mas a lógica é essa. Tanto que o SBV, o Silicon Bank, né? O Fed teve que intervir, porque senão ia começar a mesma corrente de 2008. Exatamente. Mas vamos lá. Mas a lógica é essa. Entendeu? A lógica é mais ou menos essa. O cara, ele é aquilo ali. Primeiro é o desafio, você aumenta o desafio. Então, assim, se o cara passou na mão de uma seguradora, ele foi investigado. Então, meu desafio é maior. E se eu conseguir, eu tenho a certeza do pagamento. Entendeu? Posso cobrar mais caro. Né? Isso. Boa. É o tipo do backup na torre do lado. Exatamente. O backup do backup. Boa. Colocou aqui também, né? O tipo backup do backup. Exatamente. Boa. Então, vamos para a próxima notícia aqui. Acho que isso aqui quem trouxe foi o meu amigo Lamelas. Dados vazados sobre a guerra da Ucrânia podem ter sido alterados. Pô, interessante, hein? Puxa aí. Não, isso aí é interessante porque é o seguinte, essa semana, né, desde o dia 1º de março, eles estão noticiando aí que houve vazamento do Pentágono de documentos da OTAN, né, sobre referências sobre referências à guerra, né, a disposição de tropas, ou seja, serviço de inteligência americano, documentos vazados. Aí, primeiro você se pergunta, como é que esse troço vaza do Pentágono? Espionagem pura, né, o cara vaza isso daí. E a outra, qual a intenção disso? Será que é desinformação? Porque aí, no meio do documento que tiveram acesso, existem números que o pessoal está verificando que são exagerados. Mas aí tem uma batalha, igual aquela, né? Quem está validando os dados, né? E de onde são as fontes. Então, assim, o uso aí de vazamento de data leakage com desinformação misturado, saindo do mundo cibernético para o mundo cinético, né? Como é que isso vai impactar no campo de batalha? Então, bem interessante. E não deixa de ser uma guerra cibernética, não deixa de ser uma cyberguerra. Informação e contra-informação, né? No meio de um monte de verdade, você coloca as mentirinhas ali no meio para o negócio... Exatamente. Né, o cara do outro lado comprar, né? Isso. E aí o bacana é que é o seguinte, aí eles misturaram todo mundo, né? Botaram Mandiante no meio do caminho, botaram o Google Cloud, né? Os especialistas do Google. Então, uma confusão aí para quem vai validar isso daí. E aí é o seguinte, né? Desde sexta, o Pentágono está investigando essa falha de segurança relatada. Ou seja, tem alguém esquentando uma história fria ou alguém tentando esfriar uma história quente. Então é muito bacana. Exatamente. Aí, ó. Snowden do metaverso. Isso. Mas é isso mesmo, pô. O Snowden está afastado, mas, pô, é muito bacana. Ou não, né? Ou não. Boa. Bom, aproveitando aqui, eu não falei no início, tá? Mas, galera, a gente está com a promoção aqui, a gente está lançando, então, agora o SEC Cash Member, né? Para a galera que quiser e puder apoiar o nosso canal aqui, tá? O link está na descrição lá no YouTube. É o primeiro link ali, seja membro e ganhe os benefícios. A gente está lançando aqui agora, fazendo uma pausa aqui para falar rapidinho disso. Né, o valor da inscrição inicialmente aí para quem fizer agora vai ser de R$ 4,99, tá? Somente para dar o apoio para o canal e apoiar o projeto. E vai ter algumas coisas interessantes aí, tá? Então a gente está lançando um novo programa agora, que vai ser feito aí praticamente semanalmente, tá? Vamos trazer mais notícias sobre ele, mas vai ser o SecCast Entrevista,
A gente vai trazer algumas pessoas do mercado aí de segurança, e a galera que fizer a assinatura, obviamente, vai ver ali com antecedência, né? E a gente vai lançando aos poucos depois e abrindo para outras pessoas, tá? Mas, oficialmente, quem vai ter acesso a essas entrevistas aí, somente que for o SegCast Member, para trazer ele realmente o benefício para o pessoal. E interessante sobre isso aí também, que vamos trazer uma primeira entrevista aberta para vocês verem o formato, como é que vai ficar, provavelmente na semana que vem. Então, essa semana que vem a gente deve entrevistar aí, né, muita gente ouviu falar do famoso Iago Kim, então já trago o nome aí, vamos ver se a gente fecha a entrevista ali com ele essa semana e já traz ali. É um pagamento mensal, tá, para a galera saber, é um pagamento mensal que vai sendo aí descontado enquanto você vai sendo membro, e vai ter ali em torno de 4 entrevistas ali com pessoas da área de segurança, trazendo perfil profissional, o que ela fez, para que você entenda um pouco melhor ali como pode até rampear nessa área. Pô, quero seguir a área de Red Team, a gente vai trazer pessoas de Red Team, pessoas que são da área de gestão, né, que já são CISOs, por exemplo. Então a gente vai trazer pessoas diversas ali, né, não só da área técnica, mas de diversas áreas, para que você entenda qual foi o profissional e conhecer um pouco mais dessa área de segurança e seguir, tá? Então, a gente agradece aí quem puder apoiar o projeto, tá? Obrigado mesmo de verdade. E depois a gente puxa mais aqui um pouco o QR Code aqui para que vocês possam ir apoiando a gente, né? E qualquer dúvida aqui vocês podem ir soltando, que a gente vai, né, respondendo aqui, né? Como o próprio Gui perguntou, é 4 mensal? Não, é um pagamento único, tá? E valeu aí, né? Sérgio Maia Rabelo também já se inscreveu. Valeu, obrigado demais aí pelo apoio, né? Vocês que fazem nosso conteúdo seguir aqui. Bom, vamos para nossa última notícia aqui de hoje, tá? ChatGPT pode receber seu primeiro processo por difamação. Cara, é interessante, né, como esse mundo tá ficando legal, né? Fala um pouquinho aí, Sodré, você que trouxe esse assunto aí. A notícia realmente foi uma notícia curiosa, pelo menos, né? Ou seja, o prefeito australiano, né, quer que o OpenAI corrija falsas alegações que o chatbot fez em relação a ele, né? Senão ele vai à justiça, né, recorrer à retratação, né, disso aqui. Porque, assim, a gente tem que lembrar que o ChatGPT, basicamente, ele foi treinado com informações que estavam na internet, né? E aí veio um monte de coisa, assim, não teve nenhum tipo de curadoria dessa informação, pelo menos profundamente, uma curadoria profunda disso. Na verdade, foi colocado aquilo tudo lá e ela foi treinada com aquilo. E aí, quando perguntaram sobre esse tal político, né, veio uma série de situações, né, falando que ele tinha sido culpado por um escândalo de suborno envolvendo um banco, né, lá da Austrália, o Reserve Bank da Austrália. E aí ele falou que isso não é verdade, e aí está acusando o ChatGPT de um processo de informação. Vamos ver como é que isso vai andar. Isso é só o começo, né? Ou seja, a gente vai ter um monte de acusações, acredito eu, de acusações de plágio, de informações que foram copiadas na internet e ela está dando como se fosse dela, ou seja, vai sem fonte nenhuma, fontes trocadas também. A gente está só no começo, imagino, dessa situação, viu? Pô, verdade. É um assunto que já se tornou aí grandes até discussões, né? Quando envolve, não, lógico, né? A IA é um pouco diferente, mas tudo que vem novo ali traz algumas discussões, né? Como a gente falou uma vez ali sobre metaverso, né? Alguns podcasts atrás, a gente falou um pouquinho do metaverso, né? Como falava de assédio, enfim, teve algumas outras coisas envolvidas ali com os próprios, né, avatares da galera. Mas, obviamente, também vai trazer assuntos como esse, né? Porque se está na internet, né? Se está em informação, né, ele utilizou, como é que vai se tornar isso, né? A culpa é do ChatGPT ou eles são também um replicador, né? Igual o Google é? Como é que funciona isso? Como é que vai ser entendido? Ou se ele compilou informação, entendeu e criou uma nova informação com isso? Cara, é complicado, hein? Acho que vai trazer um pouquinho de confusão aí. E, como sempre, né, os advogados e os juristas que se resolvam e se matem por isso. Isso é interessante, porque é o seguinte, né? Se você for se embrenhar aí pelo mundo dessa linguagem natural, eles usam um modelo de linguagem natural, acho que é o MLLL, que você pega as informações e traduz ela em vetores, em índices, né, em arrays, e aí a máquina começa a trabalhar com isso e começa a fazer indexações, né? Então, assim, de maneira bem rudimentar, é assim que funciona a inteligência.
Ou seja, as sinapses dele funcionam através de índices, né? Que ele vai juntando as informações e constrói uma outra. E é bem interessante. Vai culpar quem? Quem é o dono da informação original ou de quem compilou a informação? Então, assim, porque se você procurar sobre o prefeito da Austrália, você vai encontrar no Google o escândalo. Por que ele não processou o Google na época e vai processar o ChatGPT agora? É porque é a moda ou ele quer aparecer? Então, assim... Exatamente. A informação está disponível na internet. Como eu falei, ela foi treinada. Ela, na verdade, não tirou conclusão nenhuma. Tem que ver exatamente como é que o algoritmo foi feito, mas provavelmente ela não tirou nenhuma conclusão dessa situação. Na verdade, é uma coisa que ela foi treinada para isso e acabou, fizeram a pergunta, ela respondeu com aquilo que ela tinha no arcabouço que ela tinha lá. E pronto, né? Como essa situação, pela quantidade de informação, não teve curadoria nenhuma, né, disso, não tem como... Mas bem interessante, né? A informação veio de algum lugar, o cara não inventou isso. Sim. Bom, aí como a gente fala, né? Vamos sentar agora, né? Fazer a pipoca e esperar a cena dos próximos capítulos, como é que vão acontecer. Gelo, refri ou a cerveja, pronto. Exatamente. Boa. Bom, galera, bom demais. Acho que foram essas notícias aí, para quem quiser buscar ali, tá? Né? Como a gente falou, tá ali as notícias ficam todas na descrição dos nossos vídeos e podcasts também, para quem assiste a gente depois e não ao vivo online, tá? Não, online, né, geralmente assiste, mas o podcast, né, quando for assistir ali pós-publicação, também tá ali na descrição, para quem quiser seguir. Bom, vamos para o próximo bloco então? O assunto da noite? Bora. Massa. Vamos lá então. Qual que é o nosso assunto da noite, né? Assunto Privacy by Design e Security by Default. O que é interessante, tá, sobre esse assunto aí é porque é o seguinte, eu vou falar muito os dois separados, né? E, enfim, Security by Default já é um assunto que vem sendo falado há um tempo, né? Privacy by Design veio muito forte, né? Obviamente, logo depois ali da LGPD, né? Enfim, GDPR, porque está ali inserido ali dentro, né? Falando da necessidade. Mas o mais importante desse assunto, efetivamente, né, é que a gente entender um pouquinho primeiro o que seria o Privacy by Design. Então, o conceito, né? Eu vou puxar aqui o conceito, né? Proposto, inclusive, pela doutora Ana Calvin, que eu acho importante, que ela é diretora executiva do Instituto de Privacidade. Ela fala que significa que todas as etapas do processo de desenvolvimento de um produto ou serviço da empresa devem ter a privacidade em primeiro lugar. Ou seja, o conceito de privacidade deve estar totalmente embutido no projeto e não se aplica a iniciativas onde a privacidade é discutível somente na fase final. Então, é meio que um conceito que eu costumo falar que vem do conceito de shift left, né? Ou seja, não é falar somente na hora que vai lançar o produto, mas discutir isso aí, já incluí-lo desde o início da ideia ali do que se está trazendo, tá? E também tem um conceito que se fala de Privacy by Default, tá? Apesar de a gente vai falar de Security by Default, mas o Privacy by Default, ou seja, privacidade por padrão, significa que um produto ou serviço, ao ser lançado no mercado, deve vir com as configurações de privacidade no modo mais restrito possível, por padrão, e o usuário deve liberar acesso e coleta informações caso julgue necessário. E o conceito de Privacy, de Security by Default, ele tem a mesma raiz, tá? Ou seja, porque é por default, significa que todo produto que você vai lançar, né, todo que ele vem, ele já vem com todas as configurações de segurança já pré-definidas. Então, se você tem um computador na sua empresa que você vai distribuir para os seus usuários, para os colaboradores da sua empresa, o seu notebook já vem com todo o conceito de segurança dele fechado já, porque já vem pronto para a segurança embutida. Se você vai entregar um produto e o produto tem o Security by Default, ele significa que esse produto já está todo por segurança pronto ali e, como falou aqui, você vai liberando se for necessário ou não, vai implementando regras e colocando na sua necessidade. Tá? Nem sempre o usuário é permitido ser desativado ali, obviamente sempre buscando compliance, né, ou de normas como a LGPD, ou de normas normativas como o Bacen, etc., ou se a sua empresa está em conformidade com a ISO, porque não faria sentido nenhum, tá? Ou outra norma de segurança, mas o padrão é esse. Isso traz algumas discussões bem fortes, né? E assim, para a gente já ir começando a puxar, eu vou puxar aqui meu amigo Sudré para iniciar aí falando já puxando para a gente o assunto aí e falando do merge desses dois conceitos. Acho que uma coisa interessante, Alcion, na verdade, até a gente pode observar a questão da própria Anatel, né?
A gente teve o exemplo aí até agora de access points, né, que você comprava e você instalava, tinha uma senha padrão e continuava aquela senha padrão sem nenhuma exigência. Agora, por exemplo, a Anatel, para homologar um produto num access point do Brasil, ele precisa ter uma característica, que é a Security by Design, by Default, na verdade, que você, na primeiro login que você faz no access point, você é obrigado a trocar a senha, né? Então, ou seja, é uma preocupação desde o começo, né? A gente já tem essa questão em relação a isso. Então, essa é uma questão interessante. Eu queria, assim, na questão de privacy by design, acho que uma coisa que a gente tem que pensar, começando em privacy by design, né? Na parte, por exemplo, de minimização de dados, da coleta do que você, do pensamento do projeto, no início do processamento do projeto, minimizar a quantidade de dados que você está coletando. Essa é uma questão importante. Eu vi muitas empresas que coletavam, né, num formulário de cadastro, coletava coisa que ele nunca ia precisar, colocava lá porque, tipo assim, no dia que eu precisar já está lá a informação, né? E aí, elas, nessa questão do processo da LGPD, começaram a enxugar esses formulários, porque elas viram que quanto mais dados ela coleta, mais responsabilidade ela tem sobre aquilo, né? Então, nessa questão. E aí, informar os usuários do que ela realmente vai fazer com aqueles dados, então, transparência, essa é uma questão importante. Medidas de segurança para implementar a proteção desses dados que foram coletados, inclusive a parte de criptografia e a parte de contra-ataques ou proteção contra ataques nesse caso. Os usuários têm que ter direitos de acessar, né, e corrigir, né, esses dados que foram coletados nessa questão, e a parte do consentimento em relação a isso, que é o consentimento do usuário para que ser utilizado na situação. Então, essas preocupações elas devem estar incorporadas em qualquer projeto desde o início, né? Ou seja, essa é uma característica do Privacy by Design que tem que ser considerada desde o início em qualquer projeto, para que a gente tenha pelo menos um mínimo, né, de situações assim, adequadas à LGPD e a outras leis dessa natureza. Esse conceito de Privacy by Design é da Anna Kavunik, né? Ela começou desde 90, mas eles ganharam força aí a partir de 2018 com o GDPR e a escalada, que eu chamo de escalada das leis de privacidade pelo mundo, porque forçou, né? Para fazer negócio com a Europa, você tinha que ter uma lei de privacidade, senão você estava fora. E aí o bacana desse Privacy by Design é que é o seguinte, além de todos esses cuidados, é o seguinte, o Sodré tocou num ponto muito bacana aí, que é a minimização, né? Então, ela prega no conceito, e aí o que se firmou hoje no conceito de Privacy by Design é o seguinte, eu vou construir um produto, um software, né? Principalmente um software, um formulário, eu tenho que me restringir aos dados essenciais para que aquilo ali funcione, né? Para que aquilo ali funcione. Ou seja, eu tenho que ter a preocupação que os dados devem ser coletados e processados apenas para um propósito específico e legítimo, e apenas na quantidade mínima de dados necessários deve ser coletada. E também que os dados devem ser mantidos seguros e protegidos contra o acesso não autorizado dentro do seu ciclo de vida. O bacana é que é o seguinte, ele ainda prega um ciclo de vida para o dado, esse conceito. Então, às vezes o pessoal fala, Privacy by Design, o que é isso? O que é isso? É isso tudo que a gente está falando. Então, assim, eu tenho que me restringir aos dados, coletar somente o necessário, tem que estipular um ciclo de vida desses dados, desde a coleta, tratamento e descarte, sumarizando, né? E, assim, coletar só o essencialmente necessário. Então, eu sou da época, quando eu era moleque, vi meu pai escrevendo cheque, e alguém aí já deve ter visto aí, o cara botava um carimbão atrás, né, do cheque e pedia uma cacetada de dados. Para quê? Para validar se o cheque era real, ou se não era falsificado, ou se o cheque não era sem fundo, né? Mas isso aí ficou para trás. E o Privacy by Design é isso, ele vai limitando a coleta, vai garantindo a confidencialidade desses dados coletados, né? E estipula um ciclo de vida para ele. E aí, linkando com a segurança, né, por padrão, é isso. Porque o que acontece é o seguinte, antes do movimento DevOps, ou até mesmo no alvorecer do DevOps, né, o que aconteceu? O pessoal ficava, dev, operação, vamos botar para rodar, MVP e tal, e segurança ficava para quê? Para 11ª hora, né? Ou então, vai lançar o produto,
joga ali para a galera de segurança para ver como é que tá. Entendeu? E aí é o seguinte, segurança passou a fazer, a segurança por padrão, né? Ela passou a fazer parte de todo o processo de desenvolvimento, inclusive desde a prototização do produto até a entrega final do produto. Né? É interessante, assim, esses pontos, assim, parece que são estanques, né? E, na verdade, não são, porque, na verdade, você tem que manter isso tá atualizado constantemente nessa situação. Constantemente você tem que revisar, né, esse processo interno para saber se exatamente continua como tal. Assim, antigamente, antes desses conceitos, você tinha, a partir do processo do projeto colocado público, né, ou em produção, aí você começava a revisar essas coisas. Agora não, agora você tem que começar desde o início, lá, antes, né? Exatamente. Não, e aí o bacana é que é o seguinte, além de linkar as medidas de segurança, você tem que ligar as medidas de segurança que garantem a privacidade dos dados que serão coletados ao longo do processo da existência do software. Então, assim, aqui nessa fase eu vou coletar nome e e-mail, vamos supor. Qual é a medida de segurança que vai usar para criptografar ou anonimizar esse dado enquanto ele está em hash? Então, assim, o processo de desenvolvimento de software, que não é nada fácil, passou a ficar só um pouquinho mais complexo e com esses atores, né? Hoje, isso impacta, inclusive, nas squads de desenvolvimento de software. Não é isso? Dentro desse movimento aí, DevSecOps. Exatamente. Valeu. Boa. E o interessante ali, né, que dentro desses princípios ali, né, de Privacy by Design, que a gente não pode deixar de colocar, o foco primeiro no ser proativo e não reativo, isso, né? Ou seja, prevenir e não remediar, a famosa frase do prevenir e não remediar. E é importante o shift left nesse ponto aí, trazendo até o conceito de desenvolvimento seguro aí que você puxou até bem, né, que é um pouco da sardinha pro meu lado. Por quê? Primeiro ponto, né, a gente tem que entender que você utilizar que eu até brinco, né, colocar o SEC no meio do DevOps ali, a importância dele é você jogar para a esquerda, né, ou seja, fazer esse shift left da segurança desde o início da sua concepção, você pode diminuir cerca de 30 vezes o custo do seu desenvolvimento no final, né? O quanto é custoso você pegar um software que está em produção, parar para fazer implantação e ajuste de bugs e features, né, novas que você tem que colocar ali. Esse é o primeiro ponto, acho que é o ponto inicial que a gente tem que conversar. Então, já é muito mais caro. Se você consegue trazer ali por default, realmente, desde o início da concepção, e o software trazer e vir seguro, você já diminui esse custo aí para começar o ponto, né? Obviamente tem muito mais coisa incluída nisso, né? Que é a questão de awareness de todo mundo que está na parte de desenvolvimento, explicar que o desenvolvimento seguro ele é fundamental, importante para trazer esse conceito desde o início, né? Trazer a visibilidade e transparência de como você coleta esses dados, porque no final, né, o que é mais fundamental disso tudo é entender, né, que o dado que você colhe dos usuários, você está colhendo somente, mas ele não se torna seu naquele momento. Você está ali só salvaguardando ele. No ponto é isso. Então, o conceito de DevSecOps ele vem muito junto e muito abraçado com a parte de Privacy by Design. Um ponto importante que muitas vezes as pessoas discutem e falam que privacidade ela não tem muito a ver com segurança. Fala que eles se tocam, se tangem em alguns pontos, né? Eu não gosto muito desse conceito. Já ouvi algumas palestras e alguns eventos e até alguns artigos. Eu entendo que a parte de segurança ela abraça praticamente toda a parte de privacidade, né? Privacidade sem a segurança eles não conseguem existir sem um sem o outro, tá? Até porque se o dado do usuário está ali dentro do seu ambiente, né? E obviamente não somente são dados sensíveis ou dados pessoais, tá? Estou falando de dados no geral ainda do usuário, ou seja, de propriedade dele. A gente tem que entender um pouquinho, trazendo essa questão, um ponto fundamental, tá? E esse ponto fundamental foi me perguntado, inclusive, numa palestra agora na Campus Party, nesse final de semana, que eu até achei interessante da senioridade da pergunta. Fala assim, poxa, mas as empresas costumam colocar em servidores diferentes, enfim, né, guardar, né? A pergunta trazendo dela forma mais genérica. Os dados são salvos e guardados de forma diferente quando são dados sensíveis?
porque queira ou não queira, eles têm, né? Inclusive o nome são categorizados diferentes dentro da lei. E é realmente uma prática que eu não reconheço e não vejo dentro das empresas, né? Eles são guardados ali como os outros dados. Não que não tenha a proteção, tá? Eu só falo que eles estão ali juntos e tem, enfim, né? A proteção, elas são iguais. Eu achei uma pergunta super interessante, realmente não vejo esse tipo de senioridade, talvez, quando a gente olha para um dado sensível e um dado pessoal. Não, Né? eu acho interessante isso daí, mas é o seguinte, só voltando um pouquinho ali ao desenvolvimento seguro, eu acho até que hoje em dia, até pela complexidade do desenvolvimento do software, na prototipização ali, os squads deveriam ter pelo menos um engenheiro de segurança. Não? Ele não precisa ser um engenheiro de segurança de software, ele precisa ser um cara que entenda de segurança da informação ali e como é que ele vai prever aquilo ali ao longo do desenvolvimento do software, como é que vai ser aquela proteção e o tratamento de coleta. Ou seja, hoje eles estão trabalhando muito com o tal de engenheiro de privacidade, que eu acho que é o cara que vai suprir essa falta aí, para colocar dentro do squad de desenvolvimento, lá na parte do ciclo de desenvolvimento seguro. Voltando a essa parte dos dados, é claro que hoje, pela LGPD, você tem que garantir a segurança dos dados e quando você criptografa, se você perder a chave, né? Então, assim, né? O ransom, né? Se ninguém tiver a chave, é a melhor forma de criptografia dos dados. Estou aqui de zoação, claro, entendeu? Mas, assim, o dado não vai vazar porque está criptografado. Mas alguém tem a chave, vai decriptografar, então a brincadeira cai por terra. Mas o que eu estou falando é o seguinte, quando você tem criptografado, a pessoa não consegue... A pessoa ou o dado vazado não, assim, ele é um dado pessoal criptografado, aí entra uma polemização que eu não estou a fim de entrar aqui, mas assim, cada um tem um entendimento. Eu acho que é o seguinte, dado criptografado, você sem chave, aquilo ali é inelegível, não é nada, entendeu? Eles agora estão criando até o problema agora que a lei dizia que pessoa morta não era dado pessoal, agora já estão criando problema com dados de pessoas falecidas, né? Então, cada dia o pessoal dá uma mexida na lei diferente aí, e graças a Deus a NPD tem feito as regulações dela, né? Mas, voltando ali aos dados sensíveis, a turma anda brincando com fogo, cara. Eu até entendo que é pelas medidas de diversidade e de inclusão, entendeu? Mas aí o cara diz o seguinte, a lei diz o seguinte, pô, dado sensível tem que ser um tratamento assim, né? Não pode... requer condições de coleta, especiais de coleta, e o pessoal se baseia muito no consentimento, que é uma forma de tratamento de dados muito perigosa, porque você tem que fazer o gerenciamento do consentimento. Então, vamos supor, eu estou num processo seletivo, o cara me pergunta lá, para fins de estatístico, eu vou coletar aqui, você se identifica como branco, azul, lilás, tá? Ele bota lá as cores dele, pergunta se você é homem, transgênico, cisgênero, e pelas classificações de LGBTQIA+, que eles colocam lá, até para fazer um censo depois. Mas é o seguinte, aquilo está atrelado ao seu formulário de inscrição. Se o cara vai desvincular, beleza, tem técnicas para desvincular e tudo. Mas aquele dado foi coletado. Entendeu? E é o que você falou, ele é coletado e armazenado provavelmente junto da ficha do Alcion, junto da ficha do Paulo, junto da ficha do Sudré. Só que, para fins estatísticos, o cara depois fala lá, não, no meu processo entraram 46% de pessoas disso e daquilo outro, entendeu? E de tais opções sexuais. Assim, eu acho, tudo bem, é uma atividade de inclusão, faz parte da diversidade, mas eles poderiam ser mais brandos nessa coleta. Entendeu? Mas, Alameda, tem essa questão da coleta, mas você lembrou bem a questão do gerenciamento do consentimento, porque esse consentimento, daqui a 6 meses, pode ser revogado. Como é que você vai fazer? Vai voltar para trás e apagar tudo que tinha antes, né? Backups e bancos e tudo mais? É um negócio bastante, assim, por isso tem que ser pensado desde o início, como é que você vai coletar, como é que você vai armazenar. Uma coisa é você botar simplesmente um contador estatístico, sem atrelar aquele resultado à ficha da pessoa. Tudo bem. Agora, se você atrelou, como você comentou, fica bastante complicado você, depois de 6 meses, voltar alguém e falar assim, olha, aquele consentimento que eu dei não dou mais e agora você tem que sair apagando para trás tudo que tinha. Isso, e os formulários, assim, eu estou falando isso porque eu passo por esse problema lá na minha empresa também. Às vezes o pessoal chega lá e fala assim, vamos fazer... Beleza. Falei, gente, no processo de seleção, no processo de entrevista, quando a gente vai abrir uma vaga,
Olha, tem que colocar lá a política de privacidade específica para o formulário de inscrição na vaga. Para o processo seletivo. Acabou o processo seletivo, acabou o ciclo de vida daquele dado. Mas o cara marcou. Acabou o processo seletivo daquele dado. Acabou a vida útil daquele dado. Porque a finalidade que o cara entregou os dados é para aquele processo seletivo. Uhum. Entendeu? Agora, você quer abrir um banco de dados de futuros funcionários, você fala assim, cadastro de banco de currículo. E tem a política separada para isso também. E tem a política separada para aquilo ali. Também, exatamente. Entendeu? E as ações de técnicas administrativas de segurança para aquilo dali. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o negócio é bem mais hard do que está acontecendo. Mas a ANPD está fazendo as regulações dela aí. Eu entendo que a gente está no começo, a gente está se adaptando à situação, a gente tem mais esclarecimento do que mesmo, muitas vezes, multa. Em algumas situações, realmente vai ter que ter algum tipo de sanção, mas nesse momento é mais uma questão educativa do que mesmo uma questão, né, de punição, né, para essa questão. A não ser, obviamente, reincidentes ou coisas que já estavam claramente, eles sabiam que estava violando a lei e contumazmente continuaram fazendo aquele processo, aí é outra história, né, mas acho que tem um processo de educação também nesse caminho. Uhum. E agora, voltando para a origem, né? Então, a nossa discussão. Como a gente implementar o Privacy by Default, Privacy by Design e o Security by Default, né? Porque às vezes o pessoal troca isso aí, no processo do software, no processo de fabricação de software. Entendeu? Porque isso é voltado para o processo de desenvolvimento de software, então lá para o ciclo de desenvolvimento seguro de software. Né? Como implementar essas etapas? Então, assim, eu vou garantir através de como? Eu tenho que criar o meu, se eu não me engano, tem lá, né, a metodologia de desenvolvimento de software. Normalmente se trabalhava com isso. Né? A empresa criava uma metodologia. Então, isso a gente tem que ser as atualizações na metodologia de desenvolvimento de software. Porque é ágil, né? A cultura não é metodologia, é ágil, cultura ágil. Mas aí você tem, vai usar RUP, vai usar XP, o cara fala assim, esse cara tá doido. Não, no fundo é o mais do mesmo. A Agile é a metodologia, são as reuniões e os cerimoniais, mas no fim do pavio lá você tem, não deixou de, continua tendo que existir documentação do software, entendeu? Apesar de ter cerimônia, você tem que ter documentação do software, tem que ter o storytelling, né, que o pessoal fala, né, a história do usuário. Então, assim, e tem que ter a metodologia, né? Eu vou usar a metodologia, vou usar Hub, vou usar o MATLAB, vou usar qualquer coisa. Mas, assim, eu tenho que ter um padrão e dizer, olha, cara, aqui funciona assim. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma preocupação de entrar isso nas metodologias de desenvolvimento de software, de entrar isso nas políticas da empresa, até para você ter como base e fazer depois o seguinte, o compliance, né? O compliance nada mais é o seguinte, existe um processo escrito, existe uma política que determina uma coisa, e eu quero ver se a sua equipe, Sodré, se a sua equipe, Paulo, está fazendo isso daí, olhando esse padrão como compliance, né? Isso também implica na parte da galera de RCCD, né? Risk Compliance das empresas. E aí você tem que integrar essa questão de desenvolvimento com as ferramentas que a empresa provavelmente já tem, de autenticação, de criptografia, parte de controle de acesso. Todo mundo tem acesso a tudo? Não. Então, eu tenho que ter alguns níveis de controle de acesso. A parte de monitoramento, a gente está falando da parte de análise de invasão, análise de quebra ou vazamento de dados, a parte toda de monitoramento, de quem fez o que, aonde, quando. Tudo isso tem que ser pensado no processo desde o começo do desenvolvimento do software, porque, como até o senhor comentou, você depois que o software está pronto, você parar para voltar e implementar essas funções, não vai fazer. Ou então vai fazer um negócio sem um ajuste completamente fora do que deveria, né? Com um custo 3 vezes mais caro que deveria. Isso. E o problema é quando você ainda tem uma empresa no estilo aqui que o próprio Sandro trouxe, né? Só de sair o Go Horse Programming já tá ótimo, né? A gente viu que tiveram vários certificados aí de Go Horse, né? Inclusive, né? Sendo bem na internet. E o cara mostrava felizão, né? Go Horse.
O problema não é o Go Horse, o problema é o Extremely Go Horse. Esse é o pior. Realmente. Mas focando um pouquinho aqui na parte de desenvolvimento seguro, cara, é interessante como é difícil você talvez criar uma cultura dentro da empresa, quando ela já não nasce, inclusive, com esse tipo de cultura inserida. Tá aí falando um pouco do DevSecOps. A gente tem empresas que a gente vê, e a maioria delas, quando você até conversa com esses desenvolvedores, como funciona, né? Porque assim, vários deles se preocupam com segurança, e é legal ver isso, porque você vê que você conversa com o pessoal, não, a gente pensa em segurança, a gente realmente busca, né, uma forma de proteger o código, escrever, mas você vê que não é uma cultura geral, são outra pessoa que tem interesse, que tem o conhecimento. E como é que você faz isso, né? Eu vejo que um dos grandes fatores ali é você realmente tentar focar em trazer a cultura para essa galera, ou seja, explicar o grau de importância, né, de você trazer a segurança no código e mostrar o custo que tem isso. Lógico que isso é uma coisa que vem que é uma cultura que tem que ser entendida pelos gerentes de equipe, né, que tem que ser entendida pelo CTO e tem que ser trazida de uma forma ali que entre, né, digamos assim, seja inserida na cultura da empresa para que não tenha esse problema. Então, eu acho que o primeiro passo que tem que ser feito é esse. Não adianta você sair colocando lá SonarQube, não adianta você sair colocando um monte de software em toda a pipeline de desenvolvimento lá e falar, galera, a partir de hoje o quality code ali é 75, né, a nota que vai ser dado, e vamos lá, acabou. Isso você vai gerar um monte de problema, né? Trava no desenvolvimento. Segundo, né, você vai voltar a almoçar sozinho, né, porque ninguém vai querer nem falar contigo, porque vai ficar todo mundo puto, né? Você vai ser xingado nas reuniões, a culpa de tudo que acontece no desenvolvimento do software vai ser sua. Não entregamos no prazo por causa do Alcion, né? Não saiu o código porque realmente o código de qualidade está lá. Então, eu acho que tudo é uma questão de processo, de cultura inicialmente, né? Você entender, mostrar. Você pode até implementar um pipeline de desenvolvimento seguro, se você deixar ele ali realmente stealth, né? Só começar a mostrar e olha só, nós temos isso aqui, a qualidade está baixa, nós temos esses problemas aqui, né? Você fazer realmente análise de vulnerabilidade do produto que você está entregando, você entregar até um pen test desse produto, mostrar, tá vendo? Isso aqui podia ter sido corrigido aqui, agora vai ser aqui. Entende a necessidade de começar a implantar e você trazer todo o time de desenvolvimento, né, para que entenda o que está acontecendo ali e falar, você vai ter menos trabalho agora do que ficar talvez abrindo ali dias de bug fix, né, uma vez por semana para ficar corrigindo bugs na aplicação para que ela fique realmente segura novamente, que não adianta. E tirando os modelos tradicionais antigos, né, sem falar, né, que chegava aqueles relatórios de análise de vulnerabilidade lá da época. Bom, a gente pode falar o nome da empresa, né? Enfim, da Módulo lá, não sei se vocês lembram, né? Que chegava com a primeira análise de vulnerabilidade aqui em Brasília, chegava 3 carrinhos desse tamanho, o cara puxando, tá aqui, corrige teu software que vai dar tudo certo. Você não consegue trazer uma cultura para dentro da empresa assim. O cara vai falar que, não vou implementar isso aí nunca, esquece. Quando eu estiver terminando de implementar, a empresa já quebrou porque eu não consegui trazer novas features, né, novas funcionalidades e meu produto está atrasado em relação aos outros produtos de mercado. Mas assim, ela é um processo mais caro quando você não tem a cultura, né? E essa cultura, tudo tem que ver que é o seguinte, 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá, que tem essa cultura aí, que é o marco aí de 2018, com o GDPR e tal, que isso aí começou a apertar. Mas é o seguinte, antigamente o cara lançava a correção até meia boca, né? Então, assim, voltando para alguns produtos aí Microsoft, né? Tinha falha de segurança no 2000, 2003, que o cara corrigia, por exemplo, aquela Anir, né? Anir, que era o Ani, né? Que o cara era um cursor animado dentro do browser, do navegador. Eles corrigiram parcialmente, aí ainda existia falha, né? Você conseguia fazer o reverso daquela falha ali, utilizando o código hexadecimal. Então, assim, é só você acompanhar os CVEs, quantos CVEs existem, é o seguinte, o cara corrigiu, aquilo ali é um CVE em cima de outro CVE de uma falha pré-existente, né? Então, assim, é custoso o processo quando você não faz desde o início, né? E hoje você tem aí excelentes ferramentas, inclusive ferramentas de código aberto, que se não fazem tudo na versão free, né? Eles pelo menos sinalizam que você tem problema naquele código.
Tá? E aí você consegue acompanhar desde o início. É claro, code review, o code quality que todo mundo solta, pô, beleza. Isso aí o time vai incorporando aos poucos, né? E aí você também não adianta chegar, não, a partir de amanhã é 80, entendeu? 80 não. Ninguém vai fazer. Aí o que acontece, né? Você nem meme no WhatsApp tu recebe mais, entendeu? Porque o pessoal te isola para evitar qualquer assunto. Mas se você for mostrando aos poucos o que está acontecendo, e aí é mudança de cultura, né? É um negócio que tem que ser falado, e hoje a gente vive o drama da responsabilização, né? Então, assim, se você fala com uma pessoa que ela está fazendo um negócio que não está legal, o cara já, você está me responsabilizando. Não, meu filho, eu estou só te falando que é o seguinte, olha, a maneira que você está fazendo não está legal, né? Vamos tentar fazer do melhor jeito possível isso daí. Então... Boa. Isso é complicado, né? Realmente, não adianta, no fim das contas, se você não trouxer ali a cultura, vai ficar isso, né? Vira cíclico e não vai para frente. Bom, eu queria só dar Desculpa, Sodré, vai lá. É mostrar exatamente até o custo que isso acontece se você fizer isso tudo no final do que fizer no todo o processo. Deixar isso claro também, isso também é um fato de convencer também as pessoas e tempo, né, disso também. Alguns dos poderes de convencimento aqui ainda são sempre baseados ali no medo ou no bolso, né? Isso é uma coisa ruim, né, para a gestão de segurança, uma coisa que eu realmente tento evitar muito desde que eu me tornei gestor, né, há muito tempo. Não falar assim, vamos contratar esse aqui, senão a gente vai ser invadido, e não, isso para mim não adianta, não. É um poder de convencimento que cai muito rápido por terra, sabe? Porque daqui a um tempo a pessoa esquece, né? Então, até brinco, né, como se fosse benefício para funcionário aumento de salário, né? Aumento de salário ele só é aumento nos 2 primeiros meses, né? No terceiro mês você já fez prestação nas Casas Bahia para os 30 próximos anos e aquele aumento já não vai ser aumento mais no teu salário, não é mais visto. Então é a mesma coisa, né? Porque o medo passa, daqui a um tempo você criou o medo e falou, não, beleza, a gente já tem isso aqui e acabou, né? Então não tem mais nada. E você vai ficar gerando medo para tentar convencer? Acho que o poder de convencimento tem por outros meios. Tem outra coisa, né? Você está seguro até não acontecer, entendeu? É o seguinte, segurança não é que segurança é efêmero, é o seguinte, você tem uma certa condição, então é o que eu falei lá na Campus Party, né, esse final de semana, você tem a sua superfície de ataque, você tem que gerenciar ela. Você está seguro? Tá. Você sabe onde o cara vai entrar. Quer dizer que você não vai ser atacado? Não, você vai complicar a vida dele, mas dependendo da informação que você tem, dependendo do valor do seu seguro cibernético, o cara vai arrumar confusão contigo. Entendeu? Nessa que o senhor comentou, esse negócio de você gerir o convencer pelo medo, quando acontecer, eu vou virar para você e falar assim, você não falou que estava seguro? Tudo 100%? Que eu ia gastar 4 milhões com você e ia ficar tudo seguro? Isso, exatamente. Né? E esse movimento que a gente vê, né, é engraçado, assim, quando você convence porque o negócio funciona, porque é legal, eu vou dar o maior exemplo do mundo, né? Assim, tudo bem que alguns já caíram por terra, mas, por exemplo, o metaverso e o ChatGPT hoje. Hoje é o convencimento porque é legal, todo mundo quer colocar na empresa para ser um diferencial, etc. Diferente do convencimento da LGPD, né? Que, ou seja, ou você coloca ou você vai levar no lombo, né? Porrada. É isso. Então, vai sair do seu bolso a grana, né? Mas o metaverso aí tem cara pagando prestação de terreno aí, hein? Metaverso. tem gente aí que dividiu, ainda tem prestação caindo, né? Igual quando acaba o namoro, né? O cara compra ali o presente em 12 vezes, ainda paga as 8 prestações depois de acabar o namoro. Mas é um pouco desses pontos assim, que eu acho que é interessante puxar. Então, se você conseguir convencer, logicamente pelo financeiro, mas não colocando medo, não, vai ser mais barato corrigir agora do que depois, né? Obviamente, nós temos a LGPD aqui, mas a LGPD não é somente dinheiro, né? Tem Não. Também a questão de você estar ali, por exemplo, manchar o nome da empresa, reputação da empresa. Tá? Você vai ficar ferido, acabou, você vazou um dado. E antes da LGPD era o que mais acontecia, né? Vazamento de dado, o nome da empresa ficava marcado, mais uma empresa que vazou dado. Assim, foi até comentário agora na Campus Party, aquela empresa que tomou 2 ranços aí em espaço de 6 meses. Não sei nem o nome era um provedor de nuvem. Não recordo agora. Se alguém do chat aí souber, já lança pra gente aí que eu não tô lembrado. Até ele fez uma live. Uma live, cara. Fez uma live. Explicando a situação. Isso, eu vi lá, realmente não me lembro o nome da empresa, mas é exatamente isso aí.
Entendeu? Mas muitas vezes o custo da sanção é menor do que o prejuízo da imagem da empresa. Uhum. Não, eu acho que o dano reputacional é pior. Com certeza, com certeza. Você não vê aí na época da PlayStation, da PS1, eu sempre gosto de usar esse exemplo, cara. Na época que vazou todos os cartões de crédito dos clientes, voltou a vender só CD-ROM, né, na Blu-ray, etc. Lá na época, ninguém mais queria colocar os dados lá para ficar comprando jogo online. Com o tempo reverteu, né? Depois de muito tempo reverteu, mas olha o que ela perdeu de mercado para Xbox na época. Foi pois é, não. E olha as 2 pancadas que a Uber tomou aí. Entendeu? Boa. Exatamente. A Uber é um excelente exemplo. Outra marca reputacional que quem tomou grande foi o Target lá nos Estados Unidos, que era o supermercado. Quando deu Target, boa. Sim, sim. Então, quando você pensa nisso, tem um reputacional todo por trás, né? Aí é realmente complicado você ficar ali disputando, cara. Não é só. Então, tem vários meios. Eu realmente nunca gostei e sempre tento deixar outros meios, né? Porque pelo medo, é o que eu falo, é muito fácil, mas ele cai por terra cedo. Se você convence alguém, vamos colocar um Fire aqui que vai ficar mais seguro, né? O que você vai ter que falar para convencer o cara, né? Nós vamos proteger a rede. Não adianta você virar e falar, não, vamos contratar isso aqui, vamos deixar de evitar, vamos evitar invasão, não vai ter invasão. Então, geralmente, o cara tenta sair por 100% nesse discurso, né? No final vai ter uma invasão e o que o cara vai justificar? Vai colocar a culpa em outra coisa? Não foi o Fire, não, foi a falta do AF, não foi a falta do AF, foi outra coisa. Então, vai ficar o resto da vida nesse conceito. Eu acho que isso aí realmente não vai, não. Mas, boa, galera, eu acho que a gente pode já ir pro próximo bloco. E antes da gente ir, né? Primeiramente, eu queria agradecer aqui, né, o Sandro, quem olhar no nosso chat aqui no YouTube, quem estiver acompanhando, o Sandro deu de presente 10 assinaturas do canal. Acho que é só vocês clicarem ali para fazer o resgate, tá? Dá uma olhadinha depois no chat aí, que vocês conseguem ver quem está seguindo a gente pelo YouTube. 10 assinaturas do nosso canal. E trazendo exatamente só mais uma vez aqui, né, nosso lançamento do SEC Cash Member, aqui para quem quiser apoiar o nosso canal, tá? O link está aqui no topo do nosso chat ali no YouTube, quem estiver seguindo. Aqui tem o QR Code, tá? Basta capturar o QR Code ali e fazer um pagamento recorrente aí de R$5 para apoiar o nosso projeto aqui. A gente agradece aí. E novamente agradecendo ao Sandro ali, não só por se tornar membro, mas também por trazer para a galera brigadão. Passando aqui mais uma vez, é um preço promocional de lançamento. E quem fizer assinatura, né, tem algumas coisas, alguns diferenciais, tá? Primeiramente vai receber alguns vídeos que nós estamos lançando, né? O primeiro quadro aí que vai ser o Security Cash Entrevista. Então vamos trazer algumas pessoas de mercado aí, né, que têm notoriedade e que estão na vibe aí do momento, né, LinkedIn, etc, né? Então a gente vai trazer algumas pessoas aqui e vocês vão receber e poder ver esse vídeo, né, primeiramente, além de ter prioridade aqui no nosso chat e poder trazer algumas perguntas, não só para o SecCast Entrevista, mas durante aqui nossos webcasts ao vivo, tá? Então a gente agradece aí quem puder, né, fazer aí, se tornar um SecCast Member e também está no link, né, bem no início da descrição dos vídeos, tem esse link aqui para quem quiser ele só clicar, quem não estiver vendo ali no nosso chat agora, te agradece aí novamente quem estiver se tornando um membro. E nesse momento aí vamos trazer, né, o nosso próximo bloco aí para a gente já ir puxando, né, são os blocos de dicas, cara, de dicas. E eu já vou falar, né, não vale mais trazer a dica de já trocou sua senha hoje porque é segunda-feira, tá? Pelo amor de Deus. Boa. Tipo vou puxar com você isso, André. Tipo aquela para ver ou para comer, né? Para ver ou para comer, né? Porque já virou piada, né? Toda segunda-feira a gente vê nos grupos, né, pessoal? Já trocaram sua senha hoje para se tornar seguro, né? Alguns dos profissionais de segurança aí que soltam algumas informações aí bacanas, né? Mas enfim, é isso aí. Quer puxar isso, André? Vamos lá. Primeiro, a dica que eu separei aqui para a gente bater um papo rapidinho é sobre aumento de casos de ataques de QR Codes em arquivos PDF. A gente tem visto muito uso de QR Code, né? Até aqui na nossa assinatura também, mas em cardápio virtual que você chega, ou digital, que você chega ou na cafeteria ou no restaurante, tem lá. E também tem vários PDFs que vêm embutidos nessa questão de QR Code. Na verdade, o golpe é exatamente em você, ao ler um PDF que foi infectado e com um QR Code modificado, você está sendo transferido para um outro local, né?
ou seja, num ambiente que não é o seguro, não é aquele ambiente que tinha lá aquele link específico. Como as pessoas normalmente não ligam muito, ou não estão muito ligadas no link que aquele QR Code traduziu, acabam indo para um site malicioso em relação a isso. Então, cuidado, a minha dica de segurança é cuidado com os QR Codes em geral, especificamente nesses que vão embutidos em PDFs. Boa. Realmente, o PDF voltou a ser. E tinha se tornado um estudo de não muito tempo atrás, né? 2018 ela estava na crista da onda, né? 17, 18, muito. Não em links, mas em PDFs, efetivamente estavam ali. PDF, isso aí. Agora tem PDFs mágicos. Isso. Muito bom. Bom, Lamela. Mas só lembrando, o PDF mágicos é a molecagem, é meme interno. Mas é o seguinte, ó, as dicas aí é o seguinte, ó. Dica de segurança de sempre, porque é o seguinte, né? Tem que bater sempre para a galera lembrar. Mantenha o software atualizado, utilize senhas fortes, ative a autenticação de 2 fatores, pelo amor de Deus. Evite clicar em links suspeitos. O nosso amigo Sodé estava falando aí, porque agora não é só link, é QR Code suspeito também. Tá? Muito cuidado com isso, porque o pessoal tem colocado mesmo QR Code aí, a galera está fazendo pagamentos e não está prestando atenção. Sempre utilizar conexões seguras, né? E já que a gente estava falando sobre privacy by design, limites de informações pessoais na web, né? Eu sei que às vezes o cara fica ali enlouquecido para postar na rede social, mas limites das informações que vocês divulgam na web, né? E faça backup regularmente, já que a gente falou no backup, né? E esteja atento às suas configurações de privacidade, galera. É isso aí. Excelente. Galerinha, eu tenho uma dica aqui que eu acho que eu já falei ela. Se eu não falei ela no bloco de dicas, eu com certeza devo ter falado isso em algum momento, mas eu queria puxar aqui. É para a galera aí que tem aquela ânsia de publicar, né? Na verdade, são 2 dicas, tá? Depois eu vou puxar a segunda. Aquela ânsia de publicar o seu novo trabalho, onde você está indo agora, e você tira aquela foto da telona ali com todos os aplicativos que vêm instalados no seu notebook, né? Enfim. Aí você fala assim, pô, mas não tem nada demais, né? Talvez não para você, o usuário ali final, mas com certeza para a empresa isso é um problema, né? Porque mostra todo o arsenal de programas e informações ali que que a empresa utiliza e ajuda quando um criminoso, um cybercriminoso está buscando informações ali, né, fazendo um harvester ali forte em cima dos dados da empresa, porque ela vai descobrir, pô, eles utilizam Microsoft, né, eles utilizam tal produto, né, eles utilizam Google Chrome, então ajuda na superfície de ataque que está sendo explorado ali pelo cybercriminoso, e você está dando ali uma dica fortíssima para ele já, né? E é bem importante a gente ter isso aí em mente. E a segunda dica aí que está chegando perto aí do um evento aí bem badalado no Brasil, que é o Will Shot the Sheriff, né? Não sei se todos já foram, vai ser a 15ª edição. Vou colocar o link aqui e já vou deixar avisado, assim como o pessoal que tem um podcast também, são nossos amigos aí, já fizemos várias lá, já vi vários podcasts deles e já fizemos algumas palestras em conjunto, né, William Caprini e companhia. Então, para você assistir a palestra dele, do que rola, você tem que ser convidado por um dos patrocinadores. Então, você vai lá no final da página, vê quem são os patrocinadores e perturbe bastante pedindo o seu convite aí. Né, eles, me deu um convite aí. Se você não conseguir, é que você deve estar gastando um pouco. Brincadeira à parte. Perturbe bastante os patrocinadores. Né, para conseguir a vaga ali, porque o convite só é para quem já palestrou, para quem está palestrando, ou, né, para quem efetivamente aí conseguiu os convites com os patrocinadores, tá? Então essa é a segunda dica de um evento bacana que vai rolar eu tinha visto aqui, não falei, dia 29 de maio agora, né, no próximo mês, daqui a uns 45 dias, tem já a agenda ali de quem vai palestrar, eles já estão fazendo a seleção final, já está encerrado o Call for Papers, mas quis trazer aqui esse negócio. Belezinha, galera? Legal. Bom, top. Bom, galera, já estamos chegando aí no nosso horário, né? Já passamos até um pouquinho aqui do nosso horário, então eu já acho que a gente pode seguir para as despedidas, tá? Então, lembrando para vocês aí, tá? Antes da gente efetivamente se despedir, o nosso link, né? Nossa página aqui é o securitycast.com.br, lá você encontra o link para podcast, webcast, YouTube, redes sociais e afins que a gente tem.
Tá? O YouTube aqui, para quem está assistindo depois, é o youtube.com/c/securitycast. Nosso grupo, o Telegram, t.me/seccast oficial, o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, para todos os níveis de conhecimento e troca de informações lá é bem legal. Então, acessem lá e vão trocar ideia com a gente. Lembrar para todo mundo, que para quem não conseguir assistir a gente online e não quiser ver, e estiver fazendo aquela academia ou dirigindo aí, que ainda não está no home office, é importante também, quiser só ouvir nossa voz, não quiser se assustar com a nossa cara, então vocês podem ver aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, qualquer um desses aí, se digitou SecurityCast, viu o nosso símbolozinho do cadeadinho ali, é a gente, online, então podem nos assinar. Agradecer aqui a todo mundo que nos acompanhou, Guilherme Noronha aí, Criptolino, Sandro Sulfé, Jance Luiz, Walter Capanema, e desculpa aí quem eu esqueci, o Sérgio Maio Rabelo, e obrigado novamente por se inscrever, tá, no nosso, se tornar um SecCast mesmo. Eu vou deixar aqui o nosso QR Code enquanto a gente está nesses agradecimentos finais para quem quiser ainda fazer a inscrição, quem não está clicando no link. Agradecer aqui principalmente aos participantes do nosso webcast. Então, muito obrigado, Sudré, pela participação. Valeu, Lamelas. Então, é sempre um prazer aqui estar com vocês e mais e deixando claro, que estamos com o SecurityCast em festa. Hoje comemoramos aí esse mês o nosso 9º aniversário de existência, estamos, se vocês olharem os primeiros webcasts agora, vocês vão se assustar o tanto que a gente está envelhecendo. Então é melhor a gente sair para o podcast mesmo, viu, galera? Estou começando a achar que é importante a gente ir para lá só para o podcast. Boa. Não e filma. Falar para vocês que não filma, não tira foto, Lembrar vocês aí, então, que daqui a 15 dias teremos mais um webcast e que durante essa semana, até daqui a 15 dias, teremos também o SecurityCast Entrevistas, tudo der certo, aí, as edições e o convite for cumprido ali com o nosso primeiro participante. Aí já falei rapidamente o nome, mas agora para quem não ouviu, que volte lá depois e procure quem é, senão vai ser surpresa. Tá? E vou abrir aqui agora espaço para meus amigos aqui se despedirem. Então, por favor, começando aí pelo Sudré. Valeu, meu amigo Alcion, meu amigo Lamelas, obrigado aí pela compartilhar aqui comigo esse SecurityCast. Lembrando os nossos amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo aqui, que o SecurityCast Member vamos ter novidades, o Alcion falou da primeira novidade aqui, a questão das entrevistas, mas estamos preparando mais novidades aí para o grupo do SecurityCast Members para isso. Agradecer quem nos assistiu até agora, quem mandou as perguntas, obrigado a várias pessoas que participaram aqui, que estão só assistindo aqui a gente, e quem também nos ouvir pelo podcast, obrigado mais uma vez aí pela participação, pela audiência aí para isso. Obrigado mais uma vez. Passar a palavra para o meu amigo Lamelas. Muito obrigado pela companhia, Alcion e Gilberto. É sempre um prazer trocar figurinhas com vocês aqui sobre os temas que a gente traz. Essa troca de informação é importante, cada um aprende um pouquinho, e eu acho que a galera que está nos ouvindo, que também agradeço aí, porque é por causa deles que nós estamos aqui. Valeu, pessoal, boa semana a todos. Quem vai nos ouvir, agradeço aí pela audiência de vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa. Então tá, pessoal, nos vemos aí daqui a 15 dias, então.